Acabou o sonho, Palmeiras foi eliminado da Copinha por um time desconhecido que chama Aster. E aí não tem muito o que falar da base do Galo mais, né? Porque quem faz essas críticas vazias só tem os outros clubes que teoricamente sempre são melhores que o Atlético em tudo para falar. Mas quando o Palmeiras, bicampeão recentemente, o Palmeiras só foi campeão em 2022, não é essa tradição na base não. Mas beleza, o último campeão, né, 2 anos seguidos, também sai para um time desconhecido. A galera que acha que tá fazendo crítica consciente pra caralho, pra melhorar, não sabe o que falar, não sabe o que dizer. E aí eu comentei, quando o Atlético saiu para um clube desconhecido da Copinha, eu falei 2 coisas. A primeira é que eu nem acompanho, não espero muita coisa de Copinha e tal, porque não é isso que serve para se achar bons jogadores. Quando o menino aparece na Copinha, igual o Hendrick, por exemplo, ele já está arregaçando há muitos anos. Não é pouco, não, é muitos anos. Quem acompanha a base, eu acompanho, mas é categoria sub-11, sub-12, sub-10, já sabe os meninos bons. Então quando ele chega lá no Atlético, no Cruzeiro, no América, mesmo que com 14, 15 anos, a gente já conhece esse menino. Lógico que não dá pra acompanhar no mundo inteiro, no Brasil inteiro, porque, velho, é menino pra caralho, e isso explica a outra parte do que eu falei, que a galera só por ou discordar ou nem entender, porque não acompanha, só sabe da base nessas copinhas, sub-20, Copa do Brasil e tal, que eu nem acompanho, essa galera não sabe do que eu tô falando, e não é tirando onda, mas é fato, eu acompanho nesse nível de categoria e já acontece essas coisas. E aí a galera fica nervosa quando discorda, mas fica mais nervosa ainda quando nem sabe do que eu tô falando. Porque eu falei o seguinte, eu nem acompanho, ponto. Dito isso, esses clubes desconhecidos não é uma vergonha perder para eles, porque não é. Eu vou explicar por quê. E os times grandes, eles não estão com base, assim, eles não têm a base para ficar achando jogador. Não é para isso. Não tem como usar a base de um time grande para achar os craques. Primeiro, porque tem muitos jogadores. Muitos jogadores. Então, pensa lá, uma categoria qualquer, sub-14, o Atlético, o Cruzeiro, o América, vai ter 30, 40 meninos no máximo. Você acha que só tem 40 meninos, só tem 120 meninos ótimos de 14 anos? Não, não, definitivamente não. Se falar em Minas Gerais, não é. Se falar em Brasil, muito menos. Em Belo Horizonte, tem mais de 120 meninos craques de 14 anos de várias posições. Não tem como o clube absorver, achar primeiro e depois absorver todos os meninos. E o que eu tô fazendo aqui não é uma defesa, tá? A base do Atlético tem sérios problemas, que eu nem posso falar das coisas que eu percebo e acho, porque eu não tenho provas e eu não entraria nisso também, mas a base do Galo tem sérios problemas. A questão é que o maior problema do Atlético é a transição. E a transição, quem faz é o profissional, não é a base. Quem revela, essa frase foi falada lá pelo André Figueiredo em 2015, 14, sei lá que ano, e a galera odiava o André Figueiredo, e eu falei, ele tá certo. E aí já carimbaram na minha testa, fã do André Figueiredo. Falaram até que ele me pagava. Não, velho, não, é isso mesmo. Quem revela, não tô falando que eu sou fã do André Figueiredo, mas ele falou uma frase que é verdadeira. Quem revela é o profissional, e eu vou mostrar, vou dar um exemplo claríssimo disso. Então, para mim, o diferente, o que o Atlético faz de pior em relação aos outros grandes do Brasil, é o lançamento de jogador, transição. Tirar um cara do sub-20, sub-15, sub-18 e começar a levar ele para o profissional, até a torcida conhecer ele. Essa é a pior fase da base do Atlético, base profissional, porque no final das contas é o profissional que revela. A parte de captação, o Atlético é normal, o Atlético é igual a qualquer clube, que não consegue e não vai ter condições de achar e manter todos os jogadores bons de 10, 9,
As bases começam com 9 anos até os 23. Não tem condição de fazer isso. Não é milhões em investimento. Porra, é investimento em infraestrutura, em 50 meninos por idade, de 10 até os 23, dá, sei lá, 600 meninos. É esse que é o custo do investimento, que dá milhões e dá milhões só para se manter mesmo. Se você tiver 40 meninos de cada idade, de 10 até 22, 23 anos, e estrutura, treinador, de preparação física, alojamento, viagem, inscrição, campeonato, material e o caralho, dá milhão já. Já deu um investimento altíssimo na base. Não é sobre salário para os pais, salário, moradia, auxílio, ajuda de custo, não é. Nem o Atlético, nem nenhum clube grande faz isso comum, né? Faz isso com recorrência. Tem as exceções? Tem. Tem os clubes que fazem mais? Tem. Mas mesmo nos clubes que fazem mais, a cada 50 meninos, tem um auxílio, uma ajuda de custo, um alojamento ou um apartamento para a família. Porque isso não é comum. Isso que eu estou dizendo, o Atlético não faz nada diferente dos grandes clubes. Alguns clubes fazem mais, como o Santos, o Fluminense, o Palmeiras, não sei. O Flamengo, o Vinícius Júnior está lá desde 10 anos. O Palmeiras, que é o recente campeão e virou modelo de base, só ganhou 2022 e 2023. O que o Palmeiras faz? O Palmeiras pegou o Estevão na treta do Cruzeiro. O Estevão já era conhecido, já era famoso, todo mundo já sabia que era bom, tanto que a treta do Cruzeiro era justamente já dividir o passe dele com 14 anos, então o Palmeiras já pegou ele depois dos 14, né? O Hendrick, o Palmeiras já pegou depois de passar pelo São Paulo. O São Paulo se recusou a pagar o auxílio moradia dos pais dele, que eram de Brasília, para ficar em São Paulo. E aí o Palmeiras falou, não, traz aqui que eu pago. O Vitor Roque foi tomado do América pelo Cruzeiro e o Palmeiras, no meio da confusão, o Palmeiras foi lá e puxou, o Atlético Paranaense pegou o Vitor Roque do Cruzeiro. O Estevão, no meio da confusão do Cruzeiro, o Palmeiras foi lá e puxou, já era conhecido, mas eu já falei do Estevão, é porque eu confundi o Vitor Roque, os dois saíram do Cruzeiro, mas já consagrados, já era, né, conhecido na base, de quem acompanha, quem está por dentro, já sabia que esses caras são destaque. Então, as vendas do Palmeiras não são por causa de uma captação muito melhor do que a do Galo. Não, Palmeiras faz a mesma coisa. Tem empresário, tem clube que nega alguma coisa ou tá em crise, faz mal feito e dá oportunidade para jogador ser tirado dali, igual o Atlético perdeu o Fred para o Inter. E tem os clubes desconhecidos. Esses clubes desconhecidos são os clubes que são criados para quem quer investir dinheiro e quer pegar um menino de 10 anos que já se destacou e levá-lo até os 16, 17 para ir vender para um grande clube que terceiriza essa parte custosa e difícil que é gerir uma carreira de um menino de 10 a 20 anos. Porra, olha o tanto de coisa que pode dar errado com a vida de uma pessoa, com a família de uma pessoa, com uma criança que sai de casa e vai morar em outra cidade com 9 anos, 10 anos, 12 anos. Olha o tanto de merda, o risco que é essa captação, essa fase da captação. Então, os grandes não querem isso, velho. Os grandes terceirizam isso. Foi isso que eu disse. E o Atlético faz igual a todo mundo. Aí um ou outro clube acha um jogador, todo mundo acha que o menino entrou lá com 5 anos de idade. Não, velho. Eles pegaram de um clube desses aí que são criados para isso. O empresário investe dinheiro lá e esse clube não quer ser profissional, ele não quer ir para a Série A, ele não quer ser um grande clube com torcida, ele só quer pegar menino de 6, 7 anos, falar, esse é diferente, vou ver até quando ele vai ficar diferente. Aí ele continua diferente com 12, aí os caras vão lá e bancam a família dele para vir jogar, e para disputar campeonato, e inscrição, e chuteira, e patrocínio, e não sei o que, não sei o que. E aí, lá no final, ele vai para um clube grande.
que vende vaga, que fala, deixa o seu menino aqui, mas me paga por fora. Tem tudo isso, tem essas tretas aí, velho. Filho de empresário que tem empréstimo no clube, filho de dirigente, filho de conselheiro. O clube grande na base é isso aí. Quando chega na hora H mesmo, quem tá com os caras bom, é esse time desconhecido que vocês acham que é uma vergonha perder para eles. É lá que estão os jogadores bons. E é isso que eu estou dizendo. Os clubes grandes não fazem essa captação aí que esses times fazem, porque eles existem para isso. E aí, onde está o grande erro do Atlético? Pra vocês não falar que eu estou passando pano. A crítica ao Atlético é sobre transição. É sobre como colocar o jogador da base no time profissional. E isso o Atlético nunca fez certo. O Atlético revelou jogador brigando para não cair. Os caras medalhão, os caras que eram conhecidos, os caras que tinham caixa para aguentar as críticas, estavam rebaixando o Galo. Aí foi lá, 5 jogos, colocou os meninos da base e quase que os meninos salvaram. Mas isso é um jeito de lançar jogador? Olha agora na fase boa, Savinho não jogou uma copinha, não jogou um estadual completo, porque o Atlético não tinha espaço. Todo mundo quer ver os caras pica no interior. Ou agora mesmo, tá? Essa discussão aí, vai pro interior com time reserva, time cheio de jogador de base, tá certo. Aí vai falar, você é privilegiado. Sou privilegiado, que eu sou de Belo Horizonte. Sou privilegiado, mas racionalmente, pensa bem, o prejuízo que é não poder usar esses meninos na base, porque tem que levar o time titular para as pessoas verem. Quantas pessoas vão ver? Sei lá, 5 mil, 6 mil, 15 mil. Vão ver. Em 8 cidades em um ano. E mesmo assim as cidades alternam, porque os times da Série A do interior não ficam muito tempo na Série A. Então imagina, se uma cidade do interior de 850 municípios, 10 cidades do interior tem um time e tem a oportunidade de ver o Atlético. Já é nada. Se esse time ficar na Série A 4 anos seguidos, ele vai ver o Atlético em um ano, vai ver o Cruzeiro no outro, o Atlético de novo, Cruzeiro de novo. Isso se ficar. E aí, por causa disso, que é um mínimo de pessoas, que eu sou privilegiado, repito, mas por causa de um mínimo de pessoas, é o único campeonato que dava para você lançar jogador, você não lança. Qual outro lugar, outra parte da temporada que dá para lançar jogador? Primeira fase, segunda fase, terceira fase de Copa do Brasil, no máximo. Mas é campo ruim, longe pra caralho, mata-mata, corre risco, enfim. Já é responsa demais pros meninos. Qual outro campeonato que o Atlético costuma lançar menino? Campeonato Brasileiro no aperto. Menino tem que resolver problema que os caras velho, caro, consagrado não resolvem. Aí o Ricardo Oliveira não tá metendo gol. Aí você vai lá e coloca o menino da base. Pô, Ricardo Oliveira, o campeão da Champions League, jogou no Milan. Se ele não tá conseguindo, você vai jogar essa responsa no menino, sacou? Por isso que o Savinho não teve chance. Porque o Hulk tava metendo gol. Se o Hulk não tá metendo gol, os caras iam falar, coloca esse menino aí, vamos ver se ele mete gol. Pô, tá errado. Você quer um exemplo de como quem revela é o profissional? Tá aí o Rubens, cheio de bons números, teve chance na lateral, foi para lateral, está há 3 anos na lateral e tá bem. 3 anos quebrando o galho na lateral. Não teve chance quase nenhuma na posição dele no profissional. A impressão que as pessoas têm dele é isso aí, jogador mais ou menos. Não, ele tem ótimos números, mas nem a torcida do Galo, quem acompanha os jogos do Galo, consegue ver a qualidade do jogador que foi lançado do jeito errado. Simplesmente assim. Agora eu pego o Palmeiras. Onde está a diferença do Atlético para o Palmeiras? É no profissional, é na transição. Pega o Palmeiras, o Abel, o Hendrick já era estourado, já era conhecido, famoso, ganhou a copinha, regaçou na copinha, entra 5 minutos de um jogo ganho. Entra 10 minutos de um jogo ganho. Aí no segundo ano, entra no segundo tempo. Entra um jogo ou outro no primeiro tempo.
já entra de titular, aí entra, mas nunca a responsabilidade dele. E mesmo assim, tem outros jogadores que vêm da base, na volância, que não destaca tanto, mas quando vê a venda, você fala, porra, Palmeiras vendeu um menino de 19 anos por sei lá quantos milhões, lateral. É porque ninguém estava reparando, mas ele estava lá no profissional há muito tempo, já estava lá e com respaldo e com segurança e o time jogando para ele errar, para ele, né, se arriscar, enfim, não para resolver, não era para resolver. Olha o Gabigol no Santos. O Gabigol foi lançado na primeira fase de uma Copa do Brasil. Não, ele foi lançado no Paulista. Ele era banco no Paulista. Então ele entrava 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ninguém via, ninguém reparava. Mas ele já era conhecido, desde a base. Então Brasil, nível Brasil, ninguém reparava. E aí, quando passou um ano, ou seja, ele foi lançado no estadual, e aí passou o brasileiro, Copa do Brasil, e ninguém viu ele. Quando foi o ano seguinte, começaram a colocar ele de titular nas primeiras fases de Copa do Brasil. E o Santos terminou a campanha da Copa do Brasil, não sei se campeão, acho que foi aquele da final contra o Palmeiras, não sei, não tenho certeza se foi esse ano não. Mas o fato é que o Gabigol era artilheiro da Copa do Brasil. Aí você pega um menino que pegou time lá do Acre, sei lá, time do Amapá, e meteu 5 gols, terminou artilheiro da Copa do Brasil, vitrine gigante, mas ele foi lançado na hora certa. E ele já saiu como gigante pro Inter. E aí não deu certo lá na Europa, voltou pra cá e é bom pra caralho. Eu não gosto dele também, mas ele foi lançado do jeito certo. É isso que o Atlético não faz. Então, bom, que eu só quero esclarecer, porque muita gente ficou muito brava com o post que eu falei de não acompanhar a base, de não ser vergonha perder para esses times na Copinha, perder para esses times desconhecidos, e que os clubes não fazem essa captação, eles terceirizam essa captação. A grande diferença do Atlético não é nessa fase de Copinha, a grande diferença do Atlético é esses mesmos meninos, como eles vão ser lançados. E aí fica o desafio aí. Palmeiras também perdeu para um time desconhecido. Aí você pega lá ano que vem esses 20, 30 meninos do Palmeiras que perderam para um time desconhecido na Copinha, e você vai ver quantos já são conhecidos, já estão no profissional e já estão se destacando. E você pega os do Atlético, que saíram uma fase antes também para um time desconhecido, pega daqui a 3 anos, aí eu estou dando 3 anos, e vê quantos vão ser conhecidos pela torcida do Galo. Não é Brasil não, é do Galo. Aí você vai ver do que eu tô falando. É nessa fase aí que o Atlético é muito pior. E é mesmo, isso é um fato. Mas a gente também quer ver o time titular no estadual, não abre mão. E quem mora no interior, eu entendo. Mas pensando racionalmente, pensa racionalmente. Você vai ver o Atlético a cada 3 anos, 2 anos, se o time da sua cidade se mantiver na Série A. Vale a pena? Não achar um menino, não lançar um menino do jeito certo? Eu acho que não vale. Né? Então a torcida também faz umas exigências aí que atrapalham. Mas é a diretoria, é o departamento de futebol que tem que decidir melhorar esse processo e segurar a bronca. Provavelmente a torcida do Palmeiras briga lá quando aparece um menino pela primeira vez no profissional. Provavelmente o torcedor do Palmeiras também quer ver os craques, os consagrados, todo jogo, deitando o cabelo, estrela e o caralho. Provavelmente. Todo torcedor é igual, a maioria é igual. O torcedor do Galo é mais chata, mas a torcida também é tudo igual. Alguém tem que bancar isso, alguém tem que garantir que esse processo de transição vai ser feito do jeito certo. No Atlético não é feito historicamente. Historicamente o Atlético não sabe revelar jogadores. E o problema não está na base, está no profissional. Beleza? Vocês não somem não, e grande abraço.